Fala pessoal, meu nome é o Elton, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a alavancagem de fundos imobiliários, que eu vi até uma reportagem aqui, vou mostrar para vocês, no IFOMONEY, falando sobre alavancagem, que tem fundos imobiliários que pode chegar até 40% do patrimônio e tal. Ele pergunta se isso é necessariamente ruim. Ele traz até um ranking aqui dos FIs mais alavancados, tá? Vou deixar essa reportagem aqui na descrição para você dar uma olhada. Então, vou comentar com vocês o que é a alavancagem desses fundos imobiliários e o que eu acho sobre isso. Vamos entender, então, como é que funciona a alavancagem de fundos imobiliários. Um fundo imobiliário, ele não pode tomar empréstimo. Esse é o primeiro ponto. Ele não pode chegar no banco e pedir um dinheiro emprestado. Diferente de uma empresa, né? Você pega aí a Americanas fez uma festa tomando empréstimo com bancos, mas o fundo não pode fazer isso. Então, o que acontece? Para um fundo crescer, ele sempre precisa dos seus cotistas. Como ele precisa entregar 95% do resultado para os cotistas, não sobra dinheiro para ele comprar novos imóveis, fazer novos investimentos imobiliários. Então, toda vez que ele precisa crescer, ele vai ter que fazer o quê? Emissão de novas cotas, fazer uma subscrição. Então, eu vou emitir novas cotas. Os cotistas podem comprar essas novas cotas ou podem vender para novos cotistas participarem dessa subscrição. O fundo capta o dinheiro entra em caixa, ele pode comprar um novo imóvel, pode fazer novos investimentos e assim por diante. Só que isso, no curto prazo, não gera um valor para o cotista. Por que não gera valor para o cotista? Porque a gente tem um patrimônio antes da subscrição, dividido pelo número de cotistas, tá? Vai chegar um valor aí pro número de cotas, tá? Vai chegar no valor de valor patrimonial por cota. Você faz a subscrição, você aumentou seu patrimônio, mas também aumentou a base de cotas. Então, não traz valor para o cotista, fica elas por elas. Então, uma forma de trazer retorno sem precisar do dinheiro do cotista é fazendo a alavancagem, como eu vou explicar agora para você. Então, teve um abençoado que vê uma brecha na lei de como alavancar o fundo imobiliário sem tomar empréstimos com bancos. Como? Ele sabe que ele tem aqui um contrato de aluguel com o imóvel que ele tem hoje. Então, vamos supor que esse imóvel aqui, esse escritório, esteja alugado para a Ambev, tá? Esse é um contratinho aqui interessante. A Ambev é uma empresa consolidada. Então, nesse contrato, tem aí 10 anos de contratos. Legal. E aí, esse contrato aqui gera, tá? Vou colocar aqui embaixo aqui, gera R$ 1 por cota, tá? Para o cotista. Legal. O que ele sabe? Ele sabe que nos 10 anos de contrato vai gerar para o fundo em torno de 200 milhões de reais, se somar todos os aluguéis. E se ele conseguir trazer esses 200 milhões de reais para hoje, para ele utilizar hoje? Seria interessante, né? Tem como fazer isso? Tem, através de um CRI, que é um Certificado de Recebível Imobiliário. Então, eu vou colocar esse contrato como garantia nesse CRI e vou vender para investidores. Provavelmente você já viu um CRI disponível na sua corretora ou fundos imobiliários que tem CRI. Qual que é a ideia? Então, vamos supor que ele queira então receber hoje, tá? Eu quero receber 160 milhões de reais. Então, faz uma continha, então vai sobrar 40 milhões aqui de juros para os investidores, tá? Então, sei lá, vai ser CDI mais 2 ou IPCA mais 3, alguma coisa assim. Vai chegar num cálculo para oferecer para os investidores. Se os investidores achar, pô, legal, gostei, vou querer investir. Então, os investidores vão investir, comprar, né, participação nesse CRI, e aí o fundo vai conseguir captar 160 milhões. Então, o que acontece? Os aluguéis aqui da Ambev vai servir agora, não vai mais para o cotista, vai servir para pagar o CRI. Tá? Por 10 anos, por exemplo. O que o fundo vai fazer? Ele vai pegar esses 160 milhões e vai comprar outro prédio, tá? Fazer novos investimentos. Cara, eu desenho mal demais, né? Ele vai comprar outro prédio. E qual que é a ideia de comprar um novo prédio? Alugar esse prédio que traga um retorno maior que R$ 1 por cota. Então vamos supor, ele vai conseguir alugar e vai trazer um retorno por cota de 1,20. Olha só que legal. Então, esse R$ 1 aqui, que era da Ambev,
agora paga lá o CRI, só que agora ele está recebendo R$1,20 de um outro prédio que ele comprou com outro aluguel. Então ele conseguiu aumentar a distribuição em 20 centavos, em 20%. Gerou valor para o cotista, tá? Então é assim que funciona uma alavancagem de um fundo imobiliário. Ele pega um ativo que ele tem, um contrato que ele coloca dentro de um CRI e vende para os investidores. Ele recebe o dinheiro hoje, investe em outro imóvel ou outro produto de investimento imobiliário para tentar trazer um retorno melhor do que ele tinha antes dessa operação. Perfeito? Quais são, agora a minha opinião, quais são os riscos de fazer isso? Se a Ambev continuar pagando os 10 anos, show, foi lindo. Ganhou dinheiro, top. Mas se a Ambev parar de pagar, e aí? Como é que fica? Como é que fica a situação do fundo? O fundo tem uma dívida para pagar. Tem que continuar pagando esse CRI. Então, ele vai ter que utilizar essa renda aqui para pagar esse CRI. Então, ao invés de você receber R$1,20, né, dessa operação, você vai começar a receber 20 centavos. Então, esse é o primeiro risco. A Ambev continuar não pagar mais, né, esse contrato, e ele tem que usar parte dos rendimentos para cobrir essa dívida. Consequentemente, então você vai começar a receber uma renda passiva menor. Segundo ponto, a Ambev parou de pagar e também outros pararam de pagar. O fundo já não tem mais dinheiro para pagar essa dívida. O que o fundo vai ter que fazer? Ou ele vende um imóvel para pagar essa dívida, ou ele vai ter que fazer uma nova emissão de cotas para captar dinheiro e zerar essa dívida. Então é um cenário bem complicado, né? Porque você está emitindo cotas não para comprar novos imóveis, mas para zerar uma dívida que o próprio fundo criou. Então você vai estar não vai estar investindo para crescer, vai estar investindo para manter o fundo. Então também não é legal. Então o que acontece? Eu acho muito arriscado isso. Se o fundo está muito alavancado, é um risco complicado, porque você pode ter problemas no futuro. Então, entendendo isso, como eu acho um risco, eu coloquei parâmetros para poder escolher os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Então, eu criei isso daí, tá? Então, cada um pode criar o seu também, que é analisar a alavancagem do fundo. Quantos por cento é aceitável? Então, para mim, até 10% de alavancagem tá saudável, tá tranquilo. De 10% a 30% de alavancagem, sinal de alerta. Vamos avaliar um pouco mais esse fundo, tá? Passou de 30%, eu já não invisto. Para mim já é muito arriscado. Tem muito patrimônio comprometido com essa alavancagem, tá? Então, esses daqui não seriam fundos, a partir desse daqui não seriam fundos que eu iria investir, tá? Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, mas é só a minha metodologia de escolher um fundo imobiliário. Elton, como é que eu descubro qual que é a alavancagem do fundo? Você pode entrar aqui no site fis.com, escolher um FI que você quer, tá? E aí ele tem aqui o informe periódico e informe mensal. Você entra, vem esse documento aqui, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar, ó, e vai analisar aqui, ó. Ele tem um ativo de 918 milhões de reais e um patrimônio líquido de 734 milhões. Ou seja, o ativo, somando todos os ativos que eles têm, te dá isso. Patrimônio líquido, ativo menos passivo. Tá dando passivo, seria as dívidas, tá? Tá dando patrimônio deles aqui. Então você desce aqui, você vai ver aqui, ó. Obrigações por securitizações e recebíveis. Então isso daqui é a alavancagem, é o CRI. 141 milhões, tá? Então eu venho aqui, 141 milhões, e eu vou ver quantos por cento tem sobre o patrimônio líquido, tá? Então, 734 vai dar 10, tá dando 20% aqui, mais ou menos, de alavancagem perante o patrimônio líquido. Tem gente que faz sobre o ativo total. Também pode, mas eu acho mais interessante, mais seguro fazer sobre o patrimônio líquido. Então tá dando em próximo de 20%, tá? Então seria um fundo que eu ficaria, em alerta, vou analisar um pouco mais para poder investir ou não, tá bom? Então,
A partir de hoje, sempre comece a analisar como que está a alavancagem do fundo imobiliário que eu tenho, para que você não tenha surpresas no futuro. Crie um parâmetro de escolha, né? Ó, até tantos por cento é aceitável para mim. E aí comece a filtrar os fundos imobiliários a partir de hoje em diante, tá certo? Então é isso, galera. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, recomenda esse vídeo para quem investe em fundos imobiliários e tamo junto.